Eu quero retomar uma fala agora. Você mencionou Nietzsche. Sim. Né? E mencionou o super-homem de Nietzsche. O que é esse super-homem de Nietzsche? Por que Nietzsche foi um inimigo desses autores? O que Nietzsche representa para a modernidade? O Nietzsche, o que ele estava bem definindo aqui, como o cara que ele acredita que tudo é uma mentira ao redor dele. Então ele toma uma atitude cínica em relação à virtude, busca da verdade. Para Nietzsche não existe verdade, por exemplo, né? Tudo, na verdade, são estruturas de narrativas e tal. Inclusive, existem algumas pessoas que acreditam que dessa visão do Nietzsche sobre a verdade, né, que vai vir ele tocou o berrante e veio a boiada do relativismo moderno, que vem o Foucault, Derrida, Lacan, vem todo o pós-modernismo. Por quê? Nietzsche ele diz que o homem, o super-homem, na verdade, ele precisa superar a si mesmo, superar os valores que o acorrentam, a filosofia que está ao redor dele, que ele nem às vezes se dá conta do que não de que tem ele nada tá a ver servindo. com o super-herói, o Clark Kent. Infelizmente não. Se O fosse, super-homem é estaria o oposto disso, né? Na verdade. Ele se prende aos valores. Né? Ele é quem ele é porque ele realmente enxerga os valores e eleva a potência máxima. Ele é a expressão máxima, né? Ele é Mas o esse super-homem do Esse Nietzsche super-homem Nietzsche. é o homem que não precisa de Deus. É o homem que não precisa de Deus, que não precisa de valores. Para o Nietzsche, eu acho que para a gente pensar em termos de personagens, talvez, o personagem que mais se aproximasse daquilo que o Nietzsche defende, para quem gosta de Netflix vai saber o que eu estou falando, é o Frank Underwood, do House of Cards. O Frank Underwood é o cara que todo mundo para ele é uma ferramenta à disposição para alguma coisa. Ele não se constrange porque ele tem que entregar um amigo, porque ele tem que assassinar alguém que até então servia a ele. Então todos os valores são ficções. Se todos os valores são ficções, você pode fazer o que quiser da sua vida. Como diz o Dostoiévski, se Deus está morto, né? Então, assim, o Nietzsche ele abriu o caminho para que viesse essa escola de relativismo moral. De onde será que ele tirou essa ideia? Olha, Qual é essa herança dele? Hegel, uma das heranças é Hegel. E o Nietzsche vivia numa época vitoriana, né? Numa época, não vou lembrar quando, mas ele vivia numa época em que os valores cristãos não eram realizados de maneira plena. Então a experiência que ele teve dos valores cristãos era aquele comportamento que ele via. E aquele comportamento, sim, não era hipócrita, vamos dizer assim. Então, logo, ele tira uma conclusão que não está certa, que o cristianismo está errado. Porque o que eu vejo de cristianismo, né? E uma questão pessoal para o Nietzsche. O Nietzsche era filho de um pastor protestante. Ele tinha dentro da casa dele a transmissão de valores cristãos, ele entendia bem do que se tratava, que o cristianismo era uma base de sustentação daquela sociedade que ele via, e ele rejeitava aquela sociedade, logo ele rejeitava o cristianismo. E é interessante porque vocês mencionaram o materialismo e o relativismo, né? E isso parte dessa visão individualista das pessoas, onde começaram a deixar aquilo que é acima delas, né? Que é superior à realidade que eu estou enxergando aqui, né? Que ocupa parte do meu imaginário, né? Porque é minha referência aqui, né? Em muitas coisas, e foca a minha atenção em mim mesmo, né? O que é uma deturpação da verdade, uma vez que esses caras olhavam para si através de propostas de mudanças sociais, né? Trazendo soluções para muitas pessoas. E a solução individual não conta mais. Quando, na verdade, você realmente vai conseguir mudar alguma coisa socialmente olhando para si mesmo, né? Mas querendo se tornar melhor. Não adianta você querer tornar o mundo melhor. Né? E isso eu acho que talvez fosse um comportamento da época ali, dos filósofos alemães, com certeza, né? Sim. Da reforma protestante, de tantas outras coisas, né? Onde o pessoal realmente está olhando para si como parâmetro para uma mudança social, só que sem querer mudar a si mesmo. Por quê? Porque aí começa a entrar essa história de que a virtude já não conta, né? É porque se eu não preciso mais seguir um padrão moral em que todo mundo segue, eu posso seguir o meu padrão moral. Sim. E por que o meu padrão moral? Por que eu vou ter que reduzir meu padrão moral para o do meu vizinho? Por que eu vou ter que concordar com ele? Ele tem que concordar comigo. Então começa cada vez mais essa divisão e de certa forma é um discurso meio que de uma estamos livres para sermos o que nós queremos ser, que até hoje tenho, seja quem você quiser, vamos dizer assim. É um discurso horrível. Assim,
estamos livres, mas tem aquela frase maravilhosa. Você é mais você quando você não se limita, quem, né? Quem se delimita, se limita. Tem essas frases. Você fala, mas é na limitação que eu vou ser eu. A vocação, a família, não tem nada mais limitante do que um homem casar com uma mulher casar com um homem e ter seus filhos, que tem o seu nome. Né? Meus 2 filhos têm o meu sobrenome. Isso é muito limitante. E isso é bom, é ali que se dá a vida. Mas eles ficam nessa do você faz o que você quiser, então não tem compromisso também, né? E eu acho que assim, a grande mentira da modernidade é dizer que o homem quer liberdade absoluta, que o homem está buscando autonomia, que nada, as pessoas querem pertencer, querem fazer parte, querem ser acolhidas, querem integrar. Quanto mais liberdade, mais grupos pequenos vão se criando. Exatamente. E mais brigas entre grupos e você fala... Para usar um exemplo de liberdade, Simba, o Rei Leão, ele tinha um limite do reino do pai dele. E ele não podia passar desse limite. Passar desse limite era se colocar em risco e colocar toda aquela ordem, toda aquela estabilidade que o Mufasa conseguiu ali, mantida, estável. Mas Simba, ele fere os limites, ele considera que ele não tem medo do perigo, ele considera que ele dá conta e ele vai lá para o cemitério dos elefantes. Eu rio da cara do perigo. Eu rio da cara do perigo. Então ele ultrapassa os limites e sair dos limites foi o mesmo que sair da ordem. Não foi isso? Só para dar um exemplo para os materialistas que estiverem nos ouvindo, qualquer organismo que tenha potencial para se tornar qualquer coisa, ele vai virar uma ameba. O organismo, desde a sua origem, ele tem que ser limitado para potencialmente se tornar uma coisa. Ou uma criança, ou um inseto, ele tem que celularmente ser limitado. Ou ele não se torna nada. Então, essa coisa da liberdade, para você se tornar o que você quiser, não é impossível. Se é uma coisa, não é outra. Exatamente. A liberdade de criar a liberdade de ficção, etc., é algo que não se vai para outras áreas da vida, né? Quando você vai pensar em construir identidade, você está sendo excludente. Para construir a sua identidade, você está descartando um monte de coisa, senão você não consegue construir uma identidade.